Olá pessoal, professor Rony Coser, é um prazer me reencontrar com vocês aqui mais uma vez em mais um dos nossos vídeos. A você que já é inscrito no canal, meu muito obrigado. A você que não é, por gentileza, não deixe de se inscrever, não deixe de comentar, deixe o seu like aí também no nosso vídeo e, claro, compartilhe. Bom, o tema desse vídeo é a importância da divergência. E por falar em divergência, se você diverge em algum momento, a sua participação também é importante e permanece aqui o meu agradecimento. Eu preciso estar aberto não apenas a receber palavras de concordância, mas também palavras, professor, eu divirjo de você, eu penso diferente, e a sua divergência me ajuda, a sua divergência me ajuda a que eu possa repensar posições, e isso é importante para o nosso crescimento pessoal. Pessoal, hoje eu tive assim, duas experiências interessantes, né? Essa atividade na internet ela é muito bacana justamente por causa dessa interação com as pessoas que ela possibilita. Às vezes machuca um pouco, mas isso faz parte, é uma conta que a gente precisa pagar para quem faz esse tipo de trabalho e se expõe dessa forma, vindo na internet, gravando vídeos, etc. Eu valorizo muito a divergência, como um acadêmico, como alguém que trabalha no ensino superior, como alguém que trabalha com educação teológica. Eu acho que isso é fundamental para os processos humanos, inclusive para o nosso desenvolvimento pessoal. Existe uma mentalidade na igreja, né, uma herança, na verdade essa é uma herança da mentalidade evangélica, no sentido de que a divergência ela deve ser sempre vista com suspeição. Se você tem, por exemplo, alguém que prega na sua igreja, se você chegar ao final do culto e dizer, olha, o sermão foi maravilhoso, mas nesse ponto aqui eu divirjo, nossa, isso é... Se você divergir do pastor, então, meu irmão, você está lascado. Mas eu penso que a gente precisa superar isso e entender que a divergência ela é parte da existência humana e, honestamente falando, sendo franco aqui, a gente não vai concordar sempre, nunca. Isso é um fato. Né? Eu não concordo com a minha esposa sempre, que é a pessoa mais real para mim, que é a pessoa mais próxima de mim, que é a pessoa que convive comigo, me conhece como ninguém, né? E vez ou outra eu divirjo dela, mesmo tendo um excelente entrosamento com a minha esposa, e não será diferente em relação aos meus internautas, em relação aos meus amigos, em relação aos meus irmãos na minha igreja, com os quais eu congrego. Então penso que a gente precisa se abrir um pouco mais a isso. Nesses últimos dias eu tenho postado algumas reflexões, seja em áudio, seja em vídeo, seja em podcasts, falando sobre política, né? E hoje eu tive assim duas experiências interessantíssimas que eu queria compartilhar com você. Eu recebi um áudio, né, que foi uma reação de um colega meu. Na verdade, a gente se conhece muito pouco, né? Conversamos algumas vezes, mas nunca tivemos oportunidade de estreitarmos o relacionamento. Ele reagiu a um áudio meu, ele está na minha lista de transmissão no WhatsApp, ele reagiu a um áudio meu onde eu faço uma crítica a essa idolatria de Bolsonaro que se instalou na igreja brasileira hoje. Ele ouviu meu áudio atentamente e então ele me retornou. O meu áudio que eu mandei na transmissão tem 2 minutos e um pouquinho. Ele me mandou um áudio com mais de 5 minutos, né, praticamente o dobro. E eu ouvi atentamente o áudio dele. Já de partida, ele inicia o áudio dizendo: professor, eu ouvi a sua reflexão, mas eu discordo e eu quero colocar aqui as minhas razões. E eu ouvi atentamente do início ao fim. E quando eu fui retornar a ele, né, para dar uma devolutiva da reação dele ao meu áudio original, eu já comecei a minha fala agradecendo a ele, agradecendo a ele. Eu não posso aqui esperar que as pessoas me ouçam passivamente e concordem com tudo que eu falo. E essa pessoa, inclusive, que reagiu, ele já reagiu a outros textos meus, não com muita frequência, mas eu vejo que é uma pessoa que acompanha o meu trabalho. Em outras ocasiões ele concordou comigo, mas nessa não. E eu ouvi atentamente, respeitei, agradeci a ele. No meu Facebook, hoje também olhando, eu tive também uma reação lá um tanto curiosa de uma pessoa que sempre ele só reage aos meus textos sobre política, lá no Facebook. Né? E aí ele reagiu a um texto meu e sempre ele reage divergindo. Né? E aí ele escreveu o seguinte nesse texto, na verdade foi um vídeo que eu postei, inclusive aqui no canal, falando sobre política. E eu postei e deixei o link lá também no Facebook. Ele, como ele é um defensor de Bolsonaro, ele avalia positivamente a gestão de Bolsonaro, ele sempre defende o presidente, a gestão do presidente. E aí ele foi lá e fez o seguinte comentário, olha só o que ele escreveu reagindo ao meu vídeo. Acho que você tinha que repensar mais os seus comentários sobre o cristianismo, pois só vejo você mais trazendo polêmicas e discórdias do que conscientização e reflexão. Aí eu quis compartilhar isso com você aqui, porque qual é a diferença nas duas posturas? Né? Eu estou compartilhando com vocês aqui duas reações que eu tive ao meu trabalho e eu vejo uma diferença absurda e estrutural entre as duas reações. E qual é essa diferença? É que nesse último comentário, a pessoa que foi lá e divergiu de mim, ele não somente divergiu, ele produziu ataques pessoais.
ele desqualificou o meu trabalho. Né? Ele disse assim: Rony, você vem aqui mais para trazer polêmicas, estou parafraseando, né? Não estou lendo literalmente, mais para trazer polêmicas e discórdias do que conscientização e reflexão. Mas ele é uma pessoa que só reage aos meus vídeos, aos meus textos e vídeos sobre política. Ele não acompanha o meu trabalho. Eu estou na internet há mais de 10 anos. Né? Eu escrevi mais de 20 livros, eu estou publicando uma enciclopédia com 2.200 páginas. Eu tive um blog que até pouco tempo atrás completou quase 10 anos na internet de existência. Né? Eu tenho um outro blog onde eu tenho uma dezena, são mais de 60 videoaulas de teologia. Isso só para citar alguns exemplos. Aí eu até, de modo irônico, respondi a ele falando: colega, você acha mesmo que a obra da minha vida se resume a criticar a gestão Bolsonaro? Se você vir aqui no canal, por exemplo, Repensando o Meu Cristianismo, eu tenho acho que esse talvez vai ser o terceiro vídeo, num total de mais de 50 vídeos. Né? E aí a pessoa vai lá e faz esse tipo de comentário. Infelizmente, pessoal, esse tipo de ataque é muito comum na boca de evangélicos, de cristãos. Né? Eu tenho visto muitas pessoas atacarem em grupos de WhatsApp, em grupos de igrejas. A gente vê pessoas ali, cristãos, pastores, líderes, obreiros, gente que deveria, nesse sentido, ser mais tolerante, e a gente vê essas pessoas, porque você simplesmente diverge da posição política dela, isso já é suficiente para você receber uma série de rótulos, para você ser chamado de esquerdista, para você ter a sua espiritualidade atacada. Veja, pessoal, nós estamos vivendo um momento de muita intolerância, de polarização política. Né? A gente está vivendo um momento em que as pessoas elas estão muito intolerantes com a divergência. Mas a divergência ela é parte dos processos humanos, ela é parte da existência humana, nós não vamos concordar em tudo. E eu sempre digo, nós precisamos ser capazes de divergir sem atacar, de discordar sem agredir as pessoas. É lamentável o que está acontecendo. Como educador, como cristão, como teólogo, jamais poderia me conformar a isso, a concordar com isso. Pessoas assim no meu Facebook eu tenho optado por remover da minha conta, quando eu vejo que isso é sistemático, não um comentário, porque a pessoa postou um ataque ou outro, eu até vou levando, vou tentando dialogar com a pessoa, como esse rapaz, por exemplo, tentei produzir um diálogo com ele, sem produzir ataques, mas você vê que a pessoa entra ali para te atacar, ela não está aberta realmente, e com o dogmático não há diálogo, infelizmente. Então eu prefiro remover a pessoa da minha conta, é uma forma de me proteger, é uma forma de me resguardar, é um direito meu, eu estou no meu Facebook. Agora, é muito gratificante quando você recebe um áudio como o que eu recebi hoje, onde a pessoa diverge de você, mas te respeita, não ataca a sua espiritualidade. Infelizmente o evangélico, ou grande parte dos evangélicos, eles têm essa dificuldade. Se você não usa barba e ele usa barba, isso é suficiente para você ser rotulado, ou vice-versa. Se você usa calça comprida e o outro não usa, então eu uso isso para desqualificar. E esqueço que o ser humano ele é um conjunto, ele é um todo. As pessoas precisam ser avaliadas de modo mais sério, as personalidades precisam ser avaliadas de modo mais responsável e ético até, eu diria. Então eu quero terminar esse vídeo fazendo um convite a você, a que nós repensemos essa postura e que nós possamos ser capazes de conviver com as pessoas, respeitar as suas posições divergentes da nossa e entender que a divergência é importante para mim, para o meu crescimento, porque quando um amigo meu diverge de mim, naturalmente eu vou pensar sobre aquele ponto que eu estou defendendo, aquela posição que eu estou assumindo, aquela postura que eu assumi, e quem de nós, em algum momento, não precisou repensar determinadas ideias e determinadas posturas? A divergência me leva ao crescimento. Eu quero terminar aqui a minha reflexão com uma frase que eu gosto muito e que eu tenho ela memorizada há muitos anos. Esta frase diz o seguinte: nosso erro fatal é que nós preferimos ser arruinados pelo elogio a sermos salvos pela crítica. Um grande abraço a você.